Hoje, até hoje, na verdade, o YouTube cumpre uma ordem legal de censura contra mim, no caso do canal Paulo Figueiredo Oficial. Os vídeos do canal Paulo Figueiredo Oficial, que tinham milhões de visualizações, até hoje não podem ser acessados no Brasil por uma ordem legal do Alexandre de Moraes, a qual eu nunca tive acesso. E, no entanto, o canal continua bloqueado. E tudo isso foi feito com apoio e pressão do governo Biden. Isso dos Estados Unidos que eu estava falando, é verdade, a democracia nos Estados Unidos ficou por um fio. Mas veio Donald Trump e, desde então, as boas notícias dos Estados Unidos não param de chegar. Não somente os americanos estão lutando pela restauração da nossa liberdade de expressão no Brasil, como eles também estão expondo todo esse gigantesco aparato de censura que foi montado no governo dos Estados Unidos, pelo Deep State, que no governo Biden se tornou gigantesco. E a prova disso, e eu sempre falei isso, né, que era um problema internacional, mas ontem nós tivemos uma confissão pública pela Alphabet, que é Alphabet, se você não conhece, é uma empresa pequenininha. Ela é dona de uma empresinha de fundo de capital que se chama Google. E o Comitê Judiciário dos Estados Unidos da Câmara recebeu essa confissão pública da Alphabet. Deixa eu contextualizar um pouco para explicar. O Comitê Judiciário já vinha investigando conluio entre a administração Biden e as empresas de tecnologia para censurar cidadãos americanos. Censura essa que se expandiu para muito além dos Estados Unidos. A gente viu no Brasil. E o que a Alphabet, uma das principais empresas de tecnologia do mundo, admitiu foi o seguinte: a pandemia da Covid-19 foi um momento sem precedentes em que as plataformas online tiveram que tomar decisões sobre como equilibrar melhor a liberdade de expressão com a responsabilidade, incluindo a responsabilização em relação à moderação de conteúdo gerado por usuários, que poderia resultar em danos no mundo real. Altos funcionários do governo Biden, incluindo autoridades da Casa Branca, realizaram repetidas e contínuas abordagens à Alphabet e pressionaram a empresa sobre certos conteúdos gerados por usuários relacionados à Covid-19 que não violavam as suas políticas. Está dizendo aqui é que, em 2019, a Alphabet teve que decidir equilibrar entre liberdade de expressão ou serem os nossos pais e dizerem pra gente o que a gente poderia falar ou não. Quem fazia essa decisão? Desde gente da Casa Branca, que segundo eles estavam pressionando a empresa, até as estagiárias do cabelo roxo que achavam que iam consertar o mundo. Enquanto a empresa continuou a desenvolver e aplicar suas políticas de forma independente, autoridades do governo Biden continuaram a pressionar a empresa para remover conteúdos gerados por usuários, mesmo que não fosse violador. À medida que as plataformas online, eles estão falando de todas, mas incluindo a Alphabet, enfrentavam essas decisões, autoridades de governo, incluindo o presidente Biden, criaram uma atmosfera política que buscava influenciar as ações da plataforma com base em suas preocupações sobre desinformação. Vejam, o que está sendo dito aqui? Que é importante porque foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. É quase igual, e eu vou explicar aqui a diferença. O que eles estão dizendo, e vejam como isso é um problema global, como não é uma coisa que a gente consegue resolver só no Brasil. Isso está muito sério, por exemplo, no Reino Unido, mudou as políticas de liberdade de expressão. Hoje o Reino Unido é um dos piores lugares para liberdade de expressão no mundo. Um dos piores. Não é? O telefone tocando aqui no meu ouvido. Então isso se espalhou pelo mundo. De forma... Então, você tem as estagiárias do cabelo roxo, o pessoal do Vale do Silício. Mas nem a sanha de censura dessas pessoas, que achavam que você tinha que usar 3 máscaras, tomar 8 doses da vacina, que era proibido dizer que o vírus chinês. Lembra-se, o canal Paulo Figueiredo Show só tomou 2 strikes na sua vida. Aliás, não foi o Paulo Figueiredo Show, não, foi o Paulo Figueiredo Oficial. Só tomou 2 strikes na sua vida e terminou desmonetizado. Os 2 strikes foram por causa da Covid, quando eu disse que as vacinas não eram plenamente seguras e nem plenamente eficazes, e quando eu disse que o vírus tinha tido origem num laboratório da China. Tudo se confirmou, mas foram os motivos para derrubada. E muita gente perdeu o perfil. Vocês lembram do absurdo que foi, né? O quanto que você não podia dizer que o lockdown não funcionava. Você não podia dizer que máscara não funcionava. Você não podia dizer que o afastamento não funcionava, e de fato não funcionava. Você não podia falar das vacinas, você não podia falar não podia falar da origem do vírus, não podia falar nada, não podia falar de tratamento precoce, e tudo se comprovou verdadeiro. Esses tiranos, obviamente, criaram esse cenário justamente para que eles pudessem recuperar o poder nos Estados Unidos. E depois manter uma política de controle. E o que a Alphabet está dizendo aqui é que nem mesmo a sanha deles, das estagiárias de cabelo roxo, eram suficientes. Que o governo Biden criou um ambiente, eles chamam aqui de uma atmosfera política, para ameaçá-los. Qual a diferença para o Brasil? A diferença para o Brasil é que no Brasil não foi um ambiente político. Foi na marra. E a gente vai ver sobre isso. A gente vai ver isso daqui a pouco. No Brasil foi na porrada. Porque o Brasil tinha o Xandão.
O Brasil tinha um xerife. Os Estados Unidos sabem que liberdade de expressão é a base da democracia e eles ainda precisavam convencer as pessoas a abrirem mão das suas liberdades. No Brasil, foi na porrada. Continua a carta da Alphabet, do Google. É inaceitável e errado quando qualquer governo, alô Brasil, incluindo o governo Biden, tenta ditar como a empresa modera o conteúdo. E a empresa tem consistentemente lutado contra esses esforços, com base na primeira emenda. Agora todo mundo do Google é defensor da liberdade. Admitida a pressão do governo Biden, como eles foram cúmplices na censura de milhões de usuários, bilhões talvez, que não haviam violado o termo algum das plataformas, eles afirmaram o seguinte a respeito do YouTube. O YouTube leva a sério a importância de proteger a liberdade de expressão e o acesso a uma variedade de pontos de vista. As diretrizes da comunidade e os termos de serviço do YouTube se aplicam igualmente a todos os usuários, desde cidadãos comuns até figuras públicas mais visíveis, e a todos os tipos de conteúdo, independentemente do ponto de vista expresso. A empresa evoluiu de forma transparente a sua estrutura de políticas relacionadas à Covid-19 para garantir espaço para mais debate e discussão na plataforma. O YouTube nunca teve diretriz da comunidade que proibisse a discussão sobre as origens da pandemia de Covid-19. É muita cara de pau. Nunca tiveram. B. Conforme anunciado publicamente em 2023, o YouTube encerrou várias políticas de conteúdo relacionadas à Covid-19. C. Em dezembro de 2024, o YouTube retirou as políticas independentes restantes sobre Covid-19 e passou a permitir discussões sobre vários tratamentos para a doença. Dezembro de 2024, o que aconteceu em dezembro de 2024 mesmo, hein? Trump, né? Entendi, Trump ia entrar em janeiro, né? Eles continuam em questões centrais de conteúdo médico, as políticas do YouTube continuam a evoluir em linha com o ambiente dinâmico. Autoridades de saúde mudaram sua orientação ao longo do tempo e as políticas da Alphabet também evoluíram. Evoluíram para o que o Zezinho estava dizendo na esquina da padaria no Brasil. Evoluiu. Do que o filho da puta do... Como é o nome daquele youtuber imbecil? O Átila Tamarindo estava dizendo, pro que a Dona Maria estava dizendo. Evoluiu. A ciência foi em direção a calar a boca da imbecil da Vera Magalhães para a direção do que o seu João, que pegava um ônibus todo dia, dizia. No entanto, o Flávio Dino abriu um processo ainda com base... Não evoluiu. O Flávio Dino não evoluiu. Mas o YouTube evoluiu. A abordagem continua. A atual do YouTube permite uma ampla variedade de conteúdo sobre a Covid e eleições. Eleições? Peraí, o assunto não era Covid? Eleições? Quer dizer que vocês censuravam conteúdo de eleições? Embora a confiança nas autoridades de saúde nesse contexto fosse bem intencionada, Dr. Fauci, a empresa reconhece que nunca deveria vir às custas do debate público sobre questões importantes. O YouTube continua a possibilitar a diversidade de perspectivas e acredita que os criadores devem poder debater abertamente as ideias políticas na plataforma. Em junho de 2023, o YouTube suspendeu uma política para permitir a discussão de possíveis fraudes, erros ou falhas ocorridas nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020 e outras eleições passadas. Agora pode falar de fraude na eleição, rapaz. Que coisa, que cara de pau, meu irmão. Que carta vergonhosa. Independente da atmosfera da política, o YouTube continuará a permitir a livre expressão em sua plataforma, particularmente no que diz respeito a questões sujeitas ao debate público. O debate e a discussão política são de interesse público, razão pela qual o YouTube expandiu a sua abordagem para incluir conteúdo educacional, documental e científico e artístico na plataforma. Em contraste com outras grandes plataformas, o YouTube não operou um programa de checagem de fatos que identificasse e remunerasse parceiros de verificação para produzir conteúdo a fim de apoiar a moderação. O YouTube não concedeu e não considerará poder de verificadores de fatos para agir sobre ou rotular conteúdo em todos os serviços da empresa. Está dando uma alfinetada aí nas outras, nas demais. Mentira, porque o YouTube fez parcerias com a International Fact Check Network e o YouTube tinha uma rede interna de pessoas verificando se os vídeos tinham fake news. E eu conheço gente que trabalha. A empresa encerrou canais de usuários, eles continuam, por violações repetidas de diretrizes da comunidade sobre conteúdo relacionado à integridade das eleições de 2023, durante 2023 e conteúdo sobre Covid 2019 até 2024. Hoje, as diretrizes da comunidade do YouTube permitem uma gama ampla de conteúdo sobre Covid-19 e integridade eleitoral, refletindo o compromisso da empresa com a liberdade de expressão. O YouTube dará a todos os criadores a oportunidade a retornar à plataforma se os seus canais foram encerrados por violações repetidas dessa política. Ah, é?
O YouTube valoriza vozes conservadoras em sua plataforma e reconhece que esses criadores têm grande alcance e desempenham um papel importante no discurso cívico. A empresa reconhece que esses criadores então estão entre aqueles que moldam o consumo online de hoje, incluindo entrevistas imperdíveis, dando aos seus espectadores a chance de ouvir diretamente de políticos, celebridades e líderes empresariais e outros. Em resumo, você tem imagem aí do letreiro que o YouTube botou na porta da sua sede? Aquele foi mal, tava doidão? Porque temos imagem. Essa carta é um foi mal, tava doidão. O YouTube admite que censuraram, né, usuários por postar conteúdo relacionado com a Covid-19. Eu já disse, eu mesmo recebi 1 ou 2 strikes. Um strike depois eles retiraram por falar sobre vacina e origem do vírus. Eles admitem que diversos canais grandes e pequenos tiveram as contas encerradas. Deixa o foi mal, tá doidão aí. Deixa aí. Deixa o foi mal, tá doidão, bro. Não precisa ser tão grande assim. Pode me deixar maior do que o foi mal, tá doidão. Não, mas tá... Você tá querendo me apequenar, Bruno? Eu me senti o Mario quando ele... Não pergunta que Mario no chat, porque eu vou ter que responder. Mas eu me senti o Mario do videogame quando ele tá com o cogumelo, depois ele bate em algum bichinho aí, ele... Fiquei pequenininho na tela. Mas eles admitiram que canais grandes e pequenos tiveram as contas encerradas pelo crime hediondo das mentiras, de discordar das mentiras que eles vendiam como se fosse verdade, e depois eles falam que não vão permitir, que agora vão permitir que esse pessoal volte como se estivesse tudo bem. Aquele famoso foi mal aí. Hoje, até hoje, na verdade, o YouTube cumpre uma ordem legal de censura contra mim, no caso do canal Paulo Figueiredo Oficial. Os vídeos do canal Paulo Figueiredo Oficial tinham milhões de visualizações, até hoje não podem ser acessados no Brasil por uma ordem legal do Alexandre de Moraes, a qual eu nunca tive acesso. E, no entanto, o canal continua bloqueado. E tudo isso foi feito com apoio e pressão do governo Biden. Por isso mesmo que se chama de complexo industrial da censura, porque esse foi um trabalho organizado, financiado e executado em larga escala com o único propósito de calar a direita, e não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Eles finalizam dizendo assim: a transparência em relação às interações governamentais com plataformas privadas é essencial para fomentar a confiança pública e defender os princípios da liberdade de expressão. Leis ao redor do mundo afetam a disponibilidade dos serviços e produtos Alphabet, e a empresa publica dados em seu relatório de transparência trimestral sobre solicitação de remoção de conteúdo do governo em um esforço de informar as discussões sobre regulação de conteúdo online. Governos e autoridades policiais podem fazer solicitações legais no esforço de moderar conteúdo de acordo com o seu ponto de vista. E suas exigências vêm com penalidades significativas em caso de não conformidade. A Alphabet tem um histórico de resistir a pedidos excessivamente amplos ou de outra forma inadequados de governo por dados de usuários e remoção de conteúdo, incluindo a objeção a algumas dessas exigências em sua totalidade. A comissão deu passos investigativos importantes para destacar que obrigações onerosas sobre leis como o Digital Services Act e a Digital Markets Act podem sufocar a inovação e restringir o acesso à informação. Essas leis colocam uma carga regulatória desproporcional sobre empresas americanas, e a empresa tem expressado suas preocupações sobre o risco de que a DSA, que é a lei europeia, possa representar para a liberdade de expressão dentro e fora da União Europeia, dependendo de como certas disposições possam ser aplicadas. A DSA poderia ser interpretada de forma a exigir que a Alphabet e os provedores de serviços intermediários removessem conteúdo legal, colocando em risco a capacidade das empresas de desenvolver e aplicar políticas globais que apoiem os direitos à liberdade de expressão e ao acesso à informação. O DSA também pode abrir caminhos para a regulamentação substancial de discurso legal, incluindo por meio de mitigação de risco, uso de código de conduta e protocolo de crise e mecanismos de resolução de disputas fora do judiciário. A Alphabet permanece atenta e vigilante, não, só atenta, vigilante foi o que eu disse, a esses riscos e continua, não, tá aqui, e continua vigilante. Eles votaram mesmo, cara, os caras do Clube Militar, velho. Os caras do Clube Militar fizeram a nota da... Como é que você não me chama? Eu juro pra vocês, eu tô lendo o teleprompter aqui. A Alphabet permanece atenta, eu achei que ia parar aí, mas a Alphabet permanece atenta a esses riscos e continua vigilante na defesa desses direitos. Puta merda! A assessoria de imprensa do Clube Militar, ela é referência mundial, cara. Os caras da Alphabet estão copiando o texto do Clube Militar, atentos e vigilantes à sua missão constitucional, cara. Puta merda!